Recomeçando, só esperando o Igor entrar. Conversar sobre educação é sempre maravilhoso. E trocar ideia com o Igor é sobre isso, então. Vamos lá, Igão. De volta. Tá 5. Então, voltando, Igor, não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação e o tempo inteiro a gente está em comunicação. A gente, enquanto fisioterapeuta, um conversando com o outro para ir negociando, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Por outro lado, aquela nossa velha discussão colocada lá atrás pelo Canguilhem e que a gente traz para esse âmbito, né, Igor? Essa talvez seja a dimensão do técnico, né? Aquele que ele foi sagrado fisioterapeuta por uma entidade, que é uma academia, que é um conselho, que é um ministério, que está ali dizendo, ó, você só é fisioterapeuta porque você fez essa prova, você respondeu essa pergunta com essa resposta e você trata isso com isso e faz assim desse jeito, né? Por outro lado, que aí talvez seja o âmbito do curandeiro na perspectiva do Canguilhem. Então, para quem não está inteirado, não estranhe, não. A gente está usando o termo curandeiro, mas baseado numa proposta específica, que eu acho que vale até a pena, Igor, a gente fazer uma live só sobre o técnico A pedagogia da cura, né? A pedagogia da cura. Eu acho que ia ser bem legal. Fica aí o convite. Mas aí, a gente, para além desse tecnocratismo, que eu acho que a gente tem que desenvolver, não tecnocratismo, mas algum perfil técnico, a gente tem que entender que antes de ser fisioterapeuta, essa é a minha perspectiva, tá, pessoal, Igor. Então, vou falar de mim. Antes de eu ser fisioterapeuta, eu sou um cuidador. Então, quando a pessoa vem procurar identificar como eu posso fazer para ajudar ela no sofrimento, a primeira coisa que eu faço é me colocar como uma pessoa no processo. Eu sou um sujeito nesse processo, junto com o paciente, que é um outro sujeito, né? Outro dia o Zé Siqueira falou uma coisa que eu acho que é genial. Somos histórias que se encontram. Eu sou uma história e ele é uma história. Nós somos olhos com histórias, né? Essa é a primeira coisa. Então, eu sou cuidador antes de ser fisioterapeuta. E aí, dentro desse âmbito, o primeiro passo que eu dou é muito fisioterapêutico, cara. Para você ter uma ideia, uma pessoa com dor lombar, quando entra no consultório, eu começo o processo de investigação com a proposta do MDT. Flexiona para frente, flexiona para o lado, flexiona para os lados, qual o movimento que alivia, qual o movimento que agrava, qual o movimento que periferiza, qual o movimento que centraliza. Eu parto dali. Se eu encontro ali uma resposta, eu fico só ali. Acontece isso com alguma regularidade. Que bom, porque isso facilita muito o processo. Ajuda, com certeza. É claro, você vai perguntar para mim, mas Edmundo, você acredita que é o disco que está ali quando o cara entra numa cena de desarranjo? Cara, é coerente. É coerente. Eu não vou querer resolver se é ou não é aquilo. Para mim, basta que o meu sistema de avaliação encontre coerência no processo de resposta do paciente aos testes que eu estou fazendo. Ficou nisso? Fica nisso. Agora, Igor, e quando sai disso? A resposta na ponta da língua. Eu encaminho. Eu encaminho. O paciente está cheio de yellow flags. Eu encaminho. Ele não entra, ele não é uma síndrome postural, ele não é uma síndrome de disfunção, ele não é uma síndrome de desarranjo. Como é que eu vou enquadrar esse cara? Como eu sou osteopata, se o cara não passa por esses 3, aí eu começo a fazer as minhas elucubrações baseadas nos meus olhares de outras perspectivas, né? Quando sai demais, aí eu acho que a melhor coisa é referir. Mas até referir, o seu processo de cuidado
ele tem que ter essas ferramentas, mas ele tem que ter uma abertura, porque se não houver abertura, se houver simplesmente a necessidade da aplicação da técnica, que é a condição da fisioterapia, que é o que eu falei que a gente tem que ter, olha só a atenção, né? Que a gente tem que ter, se não for isso, pode ser outra coisa ainda com a nossa representação. E quanto mais aberto a gente está, quanto menos pronto para aplicar, eu digo, quanto menos a priori a gente já sai querendo enfiar no paciente, maior a chance que a gente tem de tentar entender o que a gente pode fazer no processo. E às vezes é uma fala. Às vezes é uma fala da neurofisiologia, mas às vezes é uma fala da biomecânica. Eu vou dizer para você, Igor, quantas vezes que eu peguei um paciente com medo e hipervigilância e eu fiz a explicação que é a proposta educativa do MDT, falando para ele assim, ó, se você flexiona para frente, o desarranjo posterior se agrava, se for posterior o sintoma aumenta. Se for... Quantas vezes falando sobre isso um paciente meu não ficou tranquilizado? Eu me lembro até hoje, uma médica, esse caso foi muito interessante, uma médica se arrastando, em flexão. Eu fiz a avaliação do MDT, a gente chegou assim no desarranjo anterior, a mulher saiu do consultório com 90% de melhora dos sintomas. Na segunda sessão, ela zerou os sintomas. A gente ia ver uma terceira vez, mas ela estava muito melhor, a gente acabou não se vendo, ela era médica, trabalhava com, ela era cirurgiã obstétrica, cirurgiã obstétrica. E aí ela viajava muito, fazia muitos congressos e tudo, então a gente começou, e eu também, então a gente começou a se desencontrar, mas ela estava melhor. E nesse momento a gente está com um mês e meio sem se falar, e ela me ligou de novo dizendo que foi fazer uma cirurgia. Olha que interessante, foi fazer uma cirurgia, e na hora que ela foi fazer o fórceps, que ela puxou, que ela fez uma extensão da coluna, ela travou de uma tal maneira que ela teve que largar os aparelhos, alguém assumiu a cirurgia para ela, ela saiu arrastando, falou com um amigo ortopedista que insistiu que ela fizesse uma radiografia. Ela fez uma radiografia, não, uma ressonância magnética. Ela fez uma ressonância e constatou-se que ela tinha uma hérnia posterior enorme, cara. Quando ela perguntou para mim sobre fazer o exame, eu falei assim, Camila, não faz esse exame, não. A gente já sabe o que melhora a sua clínica. Vamos ficar com isso. Você teve uma crise, mas a gente nem terminou o nosso processo. Você melhorou a beça. Volta aqui. Vamos ver com o movimento o que pode fazer. Vamos ver se a gente voltando naquele quadro a gente pode melhorar. Aí ela falou assim, Edmur, eu já fiz, estou te mandando. Aí que ela me mandou uma foto do WhatsApp, eu vi aquela posterior. Eu falei assim, olha só que interessante. Nessa imagem tem uma grandíssima hérnia posterior, mas pensa comigo, você se protege da dor flexionando. Imagina a ideia contida quando a gente pensa que a hérnia provoca dor. Se você considera que a hérnia provoca dor, expliquei a estatística de que, de fato, a gente não vê com a mesma regularidade que a gente imaginava uma relação entre discopatia e sintoma, aquele blá 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 todo, e ela médica, mostrei artigos e tudo, e ela foi comigo. Mais do que isso, ela comprou barulho por quê? Porque a experiência dela foi positiva, a curto prazo. Então, isso ajuda muito o sistema de crença. Isso ajuda muito o sistema de crença. Previsibilidade. Se você pega e fala assim, não, vamos fazer isso porque provavelmente vai dar nisso. E se der nisso, aumenta a chance do paciente aderir, porque você tem a força da previsibilidade para o olhar dele. Aí eu falei para ela assim, olha que interessante. Se de fato, essa hérnia que está nessa imagem, que se você mostrar para um cirurgião ortopedista ou neurocirurgião, provavelmente vai querer operar, se você flexiona, piora. E, no entanto, flexão é o movimento do seu alívio. O que a gente faz agora? Fica sentado na imagem ou fica sentado na clínica? A gente fez depois daquele dia, Igor, talvez mais umas 2 sessões, e ela não teve mais crise. Aí ela foi fazer circo, foi fazer... ela fazia o quê? Ela fazia umas coisas... acho que ela fazia tecido, cara. Imagina o que é isso? Subir no tecido, virava a coluna para um lado para o outro. Eu sei como é que é. Uma presença daquele material. Com ela, estou dando um exemplo de vários.
com ela, a minha explicação, apesar de eu ter falado toda aquela parte epidemiológica, da dor lombar e palavrão, eu centralizei na crença dela. Ela estava ali com a crença, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma dor. Então, peraí, vamos pensar então na lógica da hérnia. Eu usei a biomecânica, eu usei a anatomia patológica de uma hérnia para explicar para ela como que estava desvinculado a relação da morfologia que ela viu na imagem com a clínica dela. E aquilo ajudou muito ela. Você fez fazer sentido, né? Exatamente. Exatamente. Agora, o mais interessante, que aí talvez seja o MDT, ele pega nisso de uma forma que eu acho que é brilhante. Uma vez que a gente encontra o paciente, na hora que a gente começa a buscar, o que a gente está buscando é uma forma dele se autotratar. Isso, para mim, no MDT, o fato disso no MDT, porque você falou do Mulligan, e de fato, no Mulligan tem autotratamento. Mas a gente não busca o autotratamento desde o início no Mulligan. No Mulligan você busca qual é o nível melhor. Você faz o nível, encontra. Quando você encontra um nível, e aí, claro, tem a participação do paciente, isso já é um grande avanço do Mulligan. Mas quando você procura um nível, aí você procura um nível e acha, aí vem o autotratamento. No Mackenzie não é assim. Me corrija se eu estiver enganado. O professor Liberato, que está aí, boa noite, mestre. Me corrija se eu estiver enganado. Mas a minha interpretação do que eu entendi do Mackenzie é o seguinte, e que eu acho que é maravilhoso. O Mackenzie busca o autotratamento no início. Em todo o processo, ele está ali buscando que tipo de movimento esse cara pode repetir sozinho em casa, sem precisar de um fisioterapeuta do lado dele. De uma forma clínica. Vai para frente, vai para trás. Qual é o movimento? Adicionado com o quê? Sabe? Eu vou botar para um lado, vou botar para o outro, eu vou encaixar um pouquinho para cá, vou encaixar um pouquinho para lá. Qual o movimento que você faz que você alivia? Qual o movimento que você agrava? O tempo inteiro está pensando como eu posso fazer para esse camarada se apropriar da condição dele. Então, além do pertencimento, eu acho que uma das grandes valias do MDT é essa busca da autonomia logo de início. Faz sentido? Isso é fantástico. Não, isso é maravilhoso. Eu acho que é o veio de ouro do modelo, né? O Edmur, você falou de coisas muito, muito profundas aí, né? Eu gosto disso. Eu gosto de desnudar a cebola para a gente chegar naquele coração que faz a gente chorar. Eu vou te contar uma outra história. Você viu que hoje eu tô cheio de historinha, né? Eu tô o rei das historietas. Você trouxe, você bem por aí mesmo. Eu queria te contar talvez uma última história pra gente desnudar juntos. Porque eu também gosto muito da nudez. Eu acho que a nudez é uma das coisas mais importantes. Não só a nudez corpórea, claro, mas a nudez da alma e por aí vai. Eu queria te contar uma história de novo do mundo antigo e para a gente tecer paralelos com essa modernidade tão frívola. Se você um dia tiver oportunidade, caso você não conheça, existe um autor brasileiro que morou muitos anos em Portugal, chamado Junito de Souza Brandão, um dos maiores mitógrafos do mundo. E num de seus livros sobre a mitologia helena, ele cita o Epidauro. O Epidauro era um centro espiritual e cultural que havia em algumas polis na Elade. E nesse Epidauro, as pessoas iam para se tratar, cara. As pessoas iam para se cuidar. O Epidauro, talvez num primeiro momento, ele era filiado sob os auspícios de Apolo. Muita gente acha, na verdade, que Asclépio é o grande deus da medicina e da cura, né? Mas ele é de um tipo específico de cura. Apolo, ele tinha uma relação muito maior com a cura da mente. E na Elade de antanho, a mente era uma coisa extremamente importante. Até porque você não tinha muita instrumentalização tecnológica para o cuidado. Você há de convir comigo que, por exemplo, os antibióticos vão ser desenvolvidos com Fleming,
centenas de anos depois, né? Milênios. E aí, milênios, bem, se a gente for, né? É verdade, milênios. Bastante tempo, né? E no Epidauro, cara, bastante, bastante. Ou Quase seja, 3.000 anos só. basicamente, tempo a dar com pau. Mas, Edmur, no Epidauro, você tinha um método para tratar dessas pessoas, que o método chamava nooterapia, que, fazendo uma tradução, esse no é com dois Os, N-O-O, terapia. Isso significava, em alguma medida, uma cura pela mente, através da mente. E, cara, uma das coisas mais interessantes é que essa nooterapia, ela levava muito as pessoas àquela velha frase que estava acoplada na porta, na entrada do oráculo de Delfos, que era afiliado a Apolo, que é o conhece a ti mesmo, que é uma das De nosso coisas, seu tom. justamente, que é uma das coisas mais fantásticas, né? Talvez escritas e descritas por mãos humanas. E nesse epidauro, cara, eles não usavam fármacos. Já existia, por exemplo, as infusões, os elixires, alguns analgésicos. A gente, no livro da Rosalind Ray, falando sobre a história da dor, da coleção Pathos, ela já fala de alguns fármacos dessa época que podiam ser muito bem utilizados aí nesse epidauro, mas o epidauro não era para usar remédio. O epidauro era para cura através da mente. E aí eles usavam um negócio chamado metanoia, que era a transformação de sentimentos. Cara, isso aí é para mim uma das coisas fantásticas. E dentro do processo da metanoia, os terapeutas falavam com as pessoas basicamente o seguinte: pensem de forma sensata, criem sensatez que as coisas vão se resolvendo por si só. E aí, cara, nesse epidauro, você tinha, por exemplo, um Odeon, que era uma espécie de teatro fechado, onde você tinha música, você tinha poesia, você tinha um estádio, que era para os esportes, para as competições. Você tinha ginásios, que era para exercício físico. Você tinha biblioteca, que era, obviamente, para o alimento da alma. Isso era o que eles chamavam de medicina nesse período. E isso foi se perdendo com o tempo. Olha que estrutura maravilhosa: teatro, poesia, música, exercício, esporte, leitura geral. Então, na concepção helena, na concepção da Elade, sobretudo no período arcaico e talvez inclusive no período clássico, você tinha a cura através desses elementos. E eu não consigo enxergar, por exemplo, algo que dê mais autonomia para um sujeito do que o conhecimento, sobretudo conhecimento de si próprio. Aquela ideia que a gente tem de corpo são e mente sã, né? Mente sã e corpo são, que o Juvenal da Roma, ele copia dessa ideia do epidauro. No epidauro você tem muito essa ideia. Quando sua mente está sã, o seu corpo responde. Porém, Edmur, a coisa que eu vou te perguntar é um pouco mais complexa, porque eu vim aqui hoje para confundir, não para explicar. Tema maravilhoso da sua palestra. Edmur, a gente sabe que dentro dos processos dolorosos, sobretudo os processos dolorosos crônicos, a gente tem alterações em diversas áreas, dessas áreas formadoras do que o glorioso Ronald Melzack chamaria, né, de neuromatriz da dor, ou as neuromatrizes da dor. E uma das áreas que às vezes fica um pouco enfeitiçada com essa problemática é o córtex pré-frontal, em áreas mais específicas, mas o córtex pré-frontal. E aí você tem uma amígdala que fica estralando ali, gritando, hiperativa, né? Você tem áreas que deveriam estar mais abrandadas, que estão mais gritantes, áreas que deviam estar mais abrilhantadas, que estão ofuscadas. Como, meu amigo, dentro dessa modernidade que vive dentro de um processo de consumismo, como que nessa modernidade, onde as pessoas
se importam mais com a gloriosa coleção de mercadorias que elas têm em suas casas do que com a erudição, do que com a boa música, do que com as relações pessoais. Como que a gente faz essa metanoia, essa transição de sentimentos? E como que a gente faz essa nooterapia, esse acesso, essa cura, esse gerenciamento pela mente, através da mente das pessoas? E é essa a questão que eu jogo a batata quente para você. Rapaz, você acha que tá jogando a batata quente, mas sabe o que eu ia falar pra você? Eu tava falando o seguinte, cara, você é o tipo do jogador, se fosse fazer uma analogia com o futebol, você é aquele tipo de jogador que às vezes tá lá na lateral direita, Hum. mas às vezes dá um 9 horas, sai driblando todo mundo, do próprio time, do time adversário, dribla o goleiro e deixa a bola parada na linha e fala assim, agora vem. Ô Igor, olha que interessante. A maior representação da casa de Asclépio é Hipócrates. Uhum. E uma vez eu li um livro de um professor chamado Daniel Omar Pérez, se não me engano, eu posso depois estar certinho. O livro chama-se Filósofos e Terapeutas em torno da questão da cura. Em um determinado momento ele falou uma coisa muito interessante sobre Hipócrates. Ele dizia o seguinte, que Hipócrates ele pensava duas formas de medicina. Uma medicina, Omar Pérez, esse mesmo aqui, está aqui o livro, para quem quiser, vale muito a pena. Filósofos e terapeutas em torno da questão da cura. Num determinado momento, vou deixar aqui para a galera fazer um print, vai. 3, 2, 1. Num determinado momento, ele fala assim, a medicina para o homem livre era a medicina da ginástica e da dietética. A medicina do escravo era a medicina reparadora, dos ungüentos e das drogas. Agora vamos pensar em relação ao que você disse. A Grécia Antiga, o período grego, o período helênico, e até o período romano, principalmente até os estoicos, você tinha muito forte a ideia de que a atividade física leva a uma espécie de redenção espiritual. Né? Te dava saúde, te dava abertura de mente, você conseguia pensar melhor. Essa foi uma ideia cultivada desde esses momentos que você fala, bem precoces assim na Grécia Antiga, até a Roma tardia. Eu fico pensando, mas eu não sou um grande historiador, mas eu entendo mais ou menos uma certa linearidade. Assim. Eu percebo que depois desse período bizantino, que eles consideram que é o período do declínio do Império Romano, né, e a abertura para esse período dito período medieval, me parece que nesse momento o corpo passou a ter menos importância para as redenções espirituais. E a partir dali era muito mais importante as leituras, a meditação, do que propriamente atividades corporais. Nós temos essa baliza assim, para identificar como que a educação moderna ela é, de uma certa forma, reducionista. Porque na escola a gente fica sentado, o nosso corpo está parado o tempo inteiro. Então, no lugar onde nós vamos para nos educar institucionalmente, o nosso corpo fica parado a maior parte do tempo, pensando. Ele fica escravizado, porque você não pode se movimentar, você fica acorrentado. É uma corrente abstrata, mas que te acorrenta com a mesma força, talvez até mais força do que uma corrente de verdade. Porque uma corrente de verdade você pelo menos está vendo que está acorrentado. Você não tem dúvida. Então você tem esse processo de apagamento corporal que serviu a uma educação, que é uma educação para o controle. Né? Nós somos domésticos, nós somos sapiens domésticos. E provavelmente o processo de domesticação passou pela educação corporal que a gente tem, porque eu falei que o corpo
fica parado. Eu não disse que o corpo não é educado. Você entendeu a sutileza? O corpo continua sendo educado, porque você não pode não educar o corpo, porque o corpo está presente no processo. Só que ele é educado para ficar sentado, ele é educado para ficar calado, ele é educado para baixar a cabeça. E aí você traz essa ideia do consumismo. Ô Igor, o que eu vejo é o seguinte, é que a gente tem uma amarração social que faz com que nós nós realizemos movimentos de escravos. Então já está embutido na gente, de uma forma geral, uma forma lata, não estou nem falando em mim, você, porque me parece que em nós é até um pouco diferente, mas já está entranhado no imaginário social. A ideia do cuidado a partir do reparo. E você pedir para uma pessoa fazer atividade física, às vezes é uma coisa, é quase que uma ofensa você falar para uma pessoa que ela tem que fazer atividade física. Não sei se você já se deparou com isso com o seu paciente. Várias Difícil. vezes. É difícil, porque não é da cultura. A cultura é cala a boca e fica parado. Por quê? Porque você é escravo. E aí existem várias instâncias da escravidão. Uma instância da escravidão moderna é o trabalho alienado. Você precisa pegar a sua carga de gasto energético e terceirizar. Porque se você não tiver isso, você não tem o meio necessário para você poder sobreviver, para você ter o pão, o teto, a agasalho, você precisa ter dinheiro. Quer dizer, não sei que a gente vá para o meio da caverna, mas eu, por exemplo, nasci no meio de uma sociedade capitalista, eu só vou comer se eu tiver dinheiro ou se eu roubar. Né? Hoje a gente ainda faz umas trocas, né? Por exemplo, eu já ganhei peixe, o paciente já me deu galinha, o paciente já me deu ovo, já comi. Mas assim, tirando essas coisas meio fora do contexto, a gente precisa alienar o nosso trabalho para poder ter o ideal da sobrevivência. Mas, para além disso, você precisa também para consumo de coisas que não necessariamente estão relacionadas à sua sobrevivência básica. Ou seja, nós não só somos escravizados para o que é do básico, mas também nós somos escravizados para aquilo que se torna básico. E se torna básico por causa de uma influência do imaginário, por causa de seduções de consumo e todas essas coisas. Né? Fetichismo, né? Exatamente, o processo do fetichismo, né? O processo de transformar uma mercadoria em alguma coisa que adquire o status de sujeito. Né? O fetichismo, na verdade, é isso. Isso aí, agora, isso é reificação, isso aí agora, né? Quando você dá vida para exatamente, é o contrário. Né? Esse fetichismo somos nós nos colocando como objetos, né, das mercadorias, né? Movendo as nossas vidas. E essa movimentação da vida é aumentar o tempo que você aliena, aumentar o tempo que você dedica seu tempo a uma instância fora de você. E quanto mais tempo você passa dedicando o seu tempo para algo que não é você, menos tempo você dedica para você. Então, todo o seu processo curativo, aquele que te interessa para encaixar nesse contexto, apenas dessa maneira, Igor, apenas a proposta que o Omar falaria, que o Daniel Pérez falaria, que é a proposta que Hipócrates dizia que era uma medicina reparadora voltada para o escravo em todas essas instâncias diferentes. Então, Igor, isso que você está falando é muito importante, por quê? Porque desde muitos anos atrás, eu defendo a ideia de que a fisioterapia precisa construir um discurso a partir do nosso saber, para que se justifique, a posteriori, provavelmente, uma reestruturação das relações de poder da sociedade, das relações sociais de uma forma geral, das relações com o trabalho. A gente precisa entrar nessa discussão de uma forma profunda, porque, de fato, eu acho que a gente precisa resgatar também, porque a gente vive até hoje um processo de renascimento que começou lá no século XVII, se arrasta até hoje. O que é o renascimento? É você pegar parte da cultura grega e tentar ressuscitar. Essa a gente ainda não ressuscitou. E talvez a gente deva ressuscitar. Talvez a escola seja um grande lugar para isso. Né? Ou seja, os grandes centros de terapia, os grandes centros de educação, eles deveriam usar exatamente essa dimensão que você trouxe aí para a gente. Né? A ideia de que você precisa reunir várias áreas de conhecimento, tanto da movimentação como da intelecção humana, porque é isso que vai ajudar na liberdade, é isso que vai ajudar
na alta eficiência corporal e logo na autonomia em relação à própria saúde. Sim. Poxa, cara, você tocou um assunto muito legal sobre essa perda da importância. A gente vai colocar entre aspas aqui, obviamente, essa de fato, essa perda da importância do exercício e da corporeidade ao longo dos anos. Existe um filósofo da religião romeno chamado Mircea Eliade. É um gênio, um cara fantástico. Todos os livros dele são muito bons. Todos, sem exceção. E o Mircea, ele fala dessa perda do interesse pelo corpo a partir do momento em que o mundo se cristianiza. Porque o cristianismo talvez é a única das grandes religiões monoteístas onde você cria vacuidade na vida carnal com a expectativa de algo além, que é a vida eterna. E o Mircea fala muito sobre isso, sobre essa relação. Talvez por isso que na Roma, antes do Império tornar-se um Império Cristão, talvez por isso que na Elade, eu não gosto de falar Grécia, porque eu acho que Elade abrange todos aqueles povos que estavam ali naquela região, Macedônia, enfim, Inclusive algumas no partes. Oriente, né? Assim, do Egeu. Sim, a Ásia Menor, etc. e tal. Ali eles eram politeístas, né? Então eles tinham uma relação mais íntima com os numes, que são aqueles a quem se presta culto, normalmente relacionado com coisas mundanas, né? Você via os sacrifícios, né, nos tauróbulos para Hera, você sacrificava touros também para Dioniso, e, enfim, uma série de questões. É uma história que demanda muito. Se a gente entrar nessa seara, acho que a gente não sai daqui mais nunca. Mas você falou também sobre essa questão, né, dessa fetichização, dessa reificação, dessa sociedade que parece-me uma sociedade um pouco adoecida, né? Uma sociedade que tem uma perspectiva limitada às coisas. E isso, para mim, é algo que me é muito caro, né? Até um dos pontos onde eu fixo os meus estudos nas minhas pesquisas, né? Em sociedade brasileira. Mas, Edmur, eu acho que para a gente ir caminhando para o fim, me conta uma história aqui. Agora, a história é você que vai me contar. Eu tive a grata satisfação de conhecer seus filhos naquele glorioso carnaval lá no Lara, aí em Divinópolis, né? E, bem, eu vou pegar um como exemplo. Noé é o mais novo, né? Uhum. Se Não o é, Noé, né? Não, vai fazer 6 anos se o agora No- em setembro. 6 anos, maravilha, hein? É Se o sensacional, Noé moleque. chegasse para você e falasse assim: Papai, eu quero ser como o senhor quando eu crescer. Você falaria para ele que vale a pena, Edmur? Cara, eu acho que eu não entraria no valor nesse momento com ele. Eu ia achar bacana, ia achar o máximo, e eu ia procurar ser cada vez melhor para que ele também quisesse ser cada vez melhor. Mas no momento em que ele amadurecesse um pouquinho mais, talvez eu o estimularia a que ele seja o que ele será, que provavelmente vai ser uma superação, uma vez que eu coloco ele numa posição, pela minha perspectiva de vida, mais privilegiada em relação às coisas que eu vi, né? Sim, Então, sim. provavelmente seria uma superação. Essa é a minha cultura familiar. Meu pai falava muito isso para mim, né? Meu pai sempre falava assim: você vai superar, eu vou te deixar num ponto e você vai poder ir além desse ponto, né? E o Noé, eu vou deixar num ponto e ele vai além do ponto, né? Eu vou chegar Uhum. e vou me deparar com Israel, mas eu não vou entrar em Israel.
Noé vai entrar em Uhum. Israel. E Noé vai viver a vida, vai procurando Israel dele. Quando ele encontrar Israel, ele vai parar na beira e o filho dele, que provavelmente vai entrar em Israel, e a gente vai fazendo Israel geração após geração. Então, Tá assim, certo. eu gosto da minha vida, eu gosto dos meus erros, eu gosto dos meus tropeços, porque eu gosto de quem eu sou e eu só sou o que eu sou por causa de todas essas experiências, né? Então, eu vou dizer para ele que Uhum. vale muito a pena ele ser o que ele será, Quis- o que ele já é, Muito né? bem. Uhum. Muito bem, senhor Edmur. Agora, só para a gente fechar, eu não podia deixar isso aqui passar em branco, né? Afinal de contas, é sempre uma grata oportunidade, mesmo que virtualmente, eu prefiro muito mais presencialmente com todas Também. as nossas bagunças, né? É muito engraçado, né? Eu lembro daquele churrasco nosso lá no Lara, a gente fez um festival de manipulações, você lembra? Eu Eu acho que lembro. Ed, pensa aqui comigo. Eu vou ser um copião. Você vai daqui a pouquinho se aproximar mais dessa câmera e eu vou fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que foi muito importante para minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mesmo que superficialmente, que era o Antônio Abujanra, né? Um grande teatrólogo e, enfim, um grande homem. E normalmente ele fazia com as pessoas no programa duas perguntas. Uma que é muito simples, que eu não vou te fazer, porque ela é realmente muito simples, e uma outra era uma colocação. Ele dava a câmera para que a pessoa falasse tudo aquilo que ela quisesse falar, ou tudo aquilo que ela já foi impedida de falar durante a vida. E eu queria que você mandasse esse engasgo que porventura tenha, seja no âmbito profissional, seja nas questões acadêmicas, seja, enfim, em vida pessoal. Eu queria que você vomitasse para a gente, no bom sentido, isso que talvez algum momento, em que algum momento da sua vida você não pôde falar, ou em algum congresso, ou em algum encontro, ou em algum churrasco, ou para algum paciente. Eu queria que você fosse livre, leve e solto para o desabafo final, para os nossos estertores aqui nessa videoconferência. O Igor, isso nunca aconteceu comigo. Sério, Eu sempre falo. você sempre fala? Eu sempre falo, cara. Sabe por que eu sempre falo? Porque a resposta é sempre engrandecedora para mim. Algumas vezes eu comento que uma amiga minha chama Adriana Lacombe, chama de sincericídio. Algumas vezes eu cometo sincericídio, mas outras vezes não. A maioria das vezes a coisa fica bem porque, porque eu falo com muita sinceridade, eu falo com muita honestidade, sabe? Eu falo o que realmente está no meu coração. Eu não faço nada para agredir ninguém, embora muitas vezes eu agredi e eu agrido, mas eu falo, cara. Eu falo e a pessoa, mesmo agredida, ela tem um momento para perceber que a fala ela é sincera. Assim. Você falou na sua chamada ali, amado e odiado por muitos. E, inevitavelmente, eu fiquei pensando, quem será que me odeia? Eu não sei se tem gente que me odeia, mas eu já vi que tem gente que tem reservas. Já vi gente com Uhum. reserva. Estou até tentando ver se eu resgato determinados lados. Estou percebendo algumas reservas aí que eu preciso resgatar. Mas assim, porque eu falo. Sabe por quê, Igor? Porque eu prefiro que a pessoa saiba quem sou eu. Eu não quero que a pessoa se aproxime de mim se eu tiver que mostrar algo que eu não sou para essa pessoa ficar comigo. Eu quero que a pessoa saiba quem sou eu para ela poder entender o que ela pode ganhar numa relação comigo e o que vai incomodar ela numa relação comigo. Eu acho justo. Eu acho justo Entendi. que ela saiba.
Então, Igor, você está falando isso e eu estou procurando aqui. Eu acho que eu nunca deixei de falar alguma coisa que eu senti que eu precisasse falar, a não ser por falta de tempo, senti que agora não é o contexto, Uhum, mas eu não me senti castrado ideologicamente, né? Não, uhum, eu acho que eu pertenço àquela categoria do palhaço. A categoria do palhaço ela é fabulosa, porque tem um filme, puta, não estou conseguindo lembrar, uma figura indígena, tem um nome essa figura indígena. Essa figura indígena é aquele cara que pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Ninguém trava ele. Ele é o tipo do cara que ia lá e dava peteleco no saco do cacique, entendeu? É esse tipo. uhum. Por quê? Porque ele é o cara que tá além, bicho. Ele tá além, ele é tão sincero com a manifestação dele que ele vai te dobrar, cara. Ele vai te dobrar, ele vai fazer você ou rir porque você criou uma adesão, porque você vê coerência no que ele está manifestando, o palhaço está manifestando, ou ele vai se entortar todo, porque mesmo que ele não vê a coerência, ele vai olhar para si mesmo e vai rir de si mesmo. Então, eu acho que eu falo de forma a tornar leve questões que às vezes são complicadas. Não sempre, mas na maioria das vezes. Complicadas que eu digo em relação a desconfortos pessoais e tudo. O jeito que eu faço, às vezes, faz com que a pessoa, de uma certa forma, ria, mesmo sentindo embaraço. Ela sabe Uhum. como quem eu sou, então eu realmente não me sinto uma pessoa desprivilegiada em relação a manifestar o que ela sente mesmo no coração. Eu vou e falo. Você olha para mim, você sabe o que eu penso porque eu falo. Eu acho que todo mundo que está aqui, Maravilha. se tiver um dia conversar comigo, vai saber o que eu penso porque eu falo. Que maravilha. Isso me lembra muito um poema que eu sempre esqueço. É uma autora, uma poeta que o fez, que ela fala que palavra líquida é lágrima e palavra presa é tumor. Então, provavelmente, você não sofrerá de tumorações, Edmur. Não alguma Provavelmente. que me leve à morte, cara. É mais fácil eu morrer líquido. Muito bem, meu querido. Muito bem, muito bem. Edmur, foi um prazer falar com você. Porra, queria de novo É, agradecer o Éder pelo convite. Adorei fazer parte dessa semana sensacional. A proposta é sensacional. Queria agradecer também ao Andrezinho Violano pela abertura. Agradecer a toda a presença de todo mundo, agradecer a interlocução com você, fabulosa. Ó, tá vendo? A conversa, você sabe que não acabou, né? A conversa tá aham. só esquentando. Mas a gente já até passou da cota, cara. A gente começou com 170, ficaram 70 de Esparta com a gente até o final. Muito Vamos voltar a bem. encontrar, Igor. Vamos voltar a Com encontrar para certeza, além, com para além da certeza. metafísica, para além do mangue. Poxa, é verdade, cara. Eu sinto falta, eu sinto falta. A gente tem que bater aqueles papos, aquela catarse ali é super importante. E ó, assim, talvez a gente já pode até fazer um compromisso aqui, Ed. Eu tenho lido um pouco sobre máscaras e sobre teatro. Acho que é um assunto legal pra gente. Eu sei da sua relação com o teatro. Esse final de semana a gente bateu um papo rapidinho, né? Eu tava indo na padaria, você me falou coisas muito interessantes. Acho que a gente podia colocar um pouco essas questões aí, né? Mas olha, de fato, os papos são infinitos, nos falta talvez bateria de celular né, e tempo para desdobrá-los. Mas de fato queria agradecer muito o Éder, o Andrezinho, por mais essa oportunidade, né? É a segunda conversa que eu tive o privilégio de mediar. O primeiro foi o Leonardo, o Léo Ávila, né? A gente falou um pouco sobre dor. E aqui a gente tinha aquele script inicial, né, de falar sobre autocuidado e sobre educação, mas eu acredito que a gente foi um pouco até além, né? Debateu outras questões que são muito importantes, até mesmo a própria questão da identidade profissional e até mesmo a nossa própria identidade enquanto humanos, né? Enquanto entes de um mundo.
E é muito interessante, né, Ed, que depois do mundo antigo, eu gosto do mundo antigo, não sei se você notou, eu não sou muito chegado na modernidade. Eu estou Mas, começando a entender isso. mas no mundo antigo, a ideia de que o homem fazia parte da natureza era algo muito claro. E nessa modernidade, nós nos enxergamos à parte da natureza, né? Sobretudo na qualidade de domadores da natura. Sobretudo, um professor meu, o professor Fran Lavina, um gênio, um spinoziano fantástico, escreveu um texto maravilhoso acerca das questões da Covid, onde ele coloca o humano, o homem, naquela tentativa de dominar a natureza, ou seja, o homem com o microscópio, buscando uma vacina para algo que não é ele, que não é dele, que é o vírus. Assim, é uma coisa um pouco mais complexa, acho que não dá para a gente desdobrar isso aqui agora, mas eu acho que o mundo antigo tem muita coisa para nos ensinar, sobretudo formas de tratar as pessoas com mais empatia e com mais personalidade, como no Epidauro de antanho. Porra, que clínica que não ia ser legal demais com anfiteatro, com biblioteca, com ginásio, entendeu? Com tudo aquilo. Isso é o meu sonho, Igor. Eu tenho isso projetado na minha cabeça. Só falta dinheiro. Mas aí, aliás, se tiver alguém que queira investir, manda um inbox para mim, que a ideia já está aqui. Muito legal, cara. Acho que seria muito bom, muito bom. Ed, ó, um beijo no seu coração, cara. Muito obrigado por tudo. Também te amo, cara. Até breve. Espero que nos vejamos em breve para debater mais sobre coisas da vida e coisas que não pertencem a ela. Um beijo e não deixa de gravar, não. Sexta-feira, 11 horas, 10 horas? Qualquer hora, né? Qualquer hora, sexta-feira à noite. Fiquem esperando para rolar. Botem o vinho, cachaça e qualquer coisa, qualquer substância que coloque você nesse lugar entre a lama e a metafísica. Tá certo. Meu amigo, um beijo e não esquece de gravar não, viu? Não, até mais. Vou deixar. Valeu. Um abraço. Fica bem. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.